ou seja, 24 horas. É o doutor. Você sempre tem um probleminha, acabou a luz no pavilhão, você tem que ir lá resolver. Se alguém gritou lá que passou mal, você tem que resolver. A gente também a gente também, se não acontecer nada, não Isso é por aí. Mas num cenário onde você tem 2.000 presos, não acontece nada, é um milagre, né? É um milagre não acontecer, entendeu? É um milagre não acontecer. Sempre tem um problema, porque o calor é muito grande, o local propicia isso aí, falta de água. A insalubridade, a liberação. A exposição é muito Tem grande. quantos presos tem por cela, né? Onde vocês trabalham? Onde é que vocês trabalham? No céu depende da A unidade. unidade foi para o 4. Quantos tinham Nós tínhamos na cela? lá, que tem uma peculiaridade. A cela você tinha assim, uma cela depois você não tinha assim muito. Você era diferente da outra que eu trabalhei, que foi o PR, né? O PR, você tinha em torno de 120 numa cela. Então vocês já chegaram a trabalhar em presídio com 120 presos em cada cela? Em cada cela. Em cada cela. Uma Uma cela que colocaria 70 presos. Que hoje é o efetivo de quantos mil presos? Não, mas só porque ela tem que. Abaixou, mas chegou a bater quantos mil presos? 3.500 presos. Tá, 23.500. 3.500 para a capacidade. Agora a capacidade é muito 1.580. Estou com 1.800 hoje. Que para contar o servidor tinha que tirar aqueles 700 presos e depois devolver eles para a cela. Um guarda, 2 guardas para contar 700 presos. Como é que é? Deixa eu falar para o professor. Eu trabalhava no Muniz Sodré. O Muniz Sodré tinha uma capacidade de 1.372. 1.372. Eu trabalhei lá, tinha 3.000 presos e 6 inspetores na turma. E cada cela lá, a cela, a lotação máxima da cela seria 72 internos. Tinha 120, 110, tinha essa variação. Umas com 90, umas com 120, dependendo do meio do crime, aí tinha essa divisão. Mas o mínimo que batia lá era isso, 90, 98, celas com o máximo que eu já vi lá foi 122. Muniz Sodré. Esse de Vicente Bragibe, esse aqui que tinha 3.500 presos, a capacidade era 1.580 presos. No que você chegou a trabalhar, tinha quantos? No Paulo Roberto Rocha, por exemplo, você tinha uma cadeia que estava programada para 600, 700 presos, né? Ou seja, daria mais de 70 por cela, né? Você tinha lá 120 por cela. Uma capacidade para 70. Uma capacidade de 70 por cela no máximo. Em torno de 70 presos, né? É o exemplo de Rodrigo Bandeira. Eu tive com um colega de Rodrigo Bandeira, ele falou que a capacidade lá é 992, está com 1.670, se eu não me engano. E aí, como é que é viver nessa tensão, assim, num lugar desse? Assim, parece um caldeirão mesmo, né? Parece uma... porque aquilo ali... Eles ficam o tempo todo na cela ou eles ficam o tempo todo no pátio? Como é que funciona? Depois do café da manhã? Dependendo da unidade. Nós temos 1 e 3, eles ficam o tempo só saem aqui no sol, e depois retornam para a cela. A cela. Quanto tempo de banho de sol? O banho de sol, 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E aí eles voltam para as galerias. As galerias têm várias celas, as galerias são abertas, são fechadas no final do dia, às 17 horas. Então isso é de acordo com a característica. Aqueles panos assim, Isso aí. Ficam com aqueles tecidos, né, que eles põem para privacidade. Tá, e aí vocês convivem com isso ali o dia todo e... Nós convivemos nesse... O que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de aumentar o número de... Nós estamos precisando nós estamos precisando de muita coisa. Nós estamos precisando que os atores envolvidos na execução penal, os órgãos envolvidos na execução penal, façam a sua parte e não deixem essa execução só para a ponta. Nós somos a ponta, somos a parte mais frágil, como nós estávamos conversando aqui agora. Eles põem os inspetores penitenciários e os presos no mesmo moedor. Inclusive, dando exemplo aqui, moedor, um triturador de carne. E aí, o homem que virou suco,
nós somos um ramo que, fazendo uma analogia, nós já conversamos aqui anteriormente. O que acontece? Nós fazemos parte da mesma licitação comida. A comida que é indigna, preso, é indigna também para o servidor. E aí não é questão de... O que é a comida? A comida hoje, a quantidade diminuiu, porque os fornecedores não estão recebendo no tempo. Já se deve mais de 172 milhões aos fornecedores. Fora o resto a pagar, de 2015, dá mais de 200 milhões. E aí, nós, sem fazer uma defesa apaixonada da categoria, essa relação de convivência, como é uma relação de convivência, não tem como você dissociar a dignidade de um do outro, porque é um jogo perverso que tentam separar dois mundos como se fosse um lado bom e outro lado ruim. Não. Nós precisamos que as unidades prisionais tenham um mínimo de dignidade para nós termos dignidade no exercício da nossa profissão. Nós não queremos... Quanto mais dignidade vocês tiverem no exercício dessa profissão, mais digna vai ser essa relação também. Aí essa relação também é implicada muito na questão pessoal, questão de valores. E aí vamos botar pessoalizar a execução da pena, também faz parte de cada um servidor que consegue entender o que é o sistema penitenciário. Porque não adianta você trabalhar lá, só trabalhar e você não entender. Se você não entende a dinâmica, por que aquilo existe, você vai ser triturado. Você se coloca juntamente com a massa que é triturada e você é triturado com ela. Você vai para a psiquiatria, você desenvolve doenças, você corre riscos sérios de vida, como nós estávamos conversando aqui, a morte do Major Lourenço, a morte de vários colegas, porque não entendem essa dinâmica. Que a força do sistema, a força da manutenção da ordem do sistema, não está no governo. E nós já sabemos disso, isso está muito claro. A força da manutenção da ordem do sistema está na capacidade, na reserva moral de cada servidor que entra no seu plantão cumprir aquilo que determina a lei. Porque você fazer com que homens que se voltarem contra a lei, que se coloquem naquela condição, você tem que ter um mínimo de reserva moral. Então, eu sempre falo que a característica maior do setor penitenciário é ser um grande mediador de conflito. Se me perguntarem, qual é a característica maior do setor penitenciário? Não, tem por qualidade mediar conflito. Mas para ter essa qualidade, ele precisa ter um atributo intrínseco à personalidade, que é a sua reserva moral. Reserva moral hoje que nós temos um problema sério no Brasil. Porque eu digo que nós temos uma grave crise econômica, grave crise financeira, social, porém, sobretudo, crise moral. Nós chegamos até aqui como sociedade porque nós vivemos uma grave crise moral na sociedade brasileira. Outra pergunta que você abordou, o que nós poderíamos, nós precisamos, eu penso que se nós já abordamos a questão que está acima, né, do efetivo que as unidades comportam, você tem um número de presos muito acima da capacidade do sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Então nós precisamos de construção de novos presídios. Mas nós precisamos de presídios modernos. Essa estrutura que eu penso é uma estrutura falida. Esse contato que a diminuição de agente penitenciário na execução do trabalho com essa estrutura que nós temos hoje do sistema penitenciário, a própria estrutura no sentido de quê? Eu penso que nós poderíamos ter cadeia como outras primeiro mundo hoje tem. Com menos contato com o preso. Hoje você não precisa ter esse contato todo que é cansativo, que é exaustivo, que é desgastante para o inspetor penitenciário. Então, se nós tivéssemos hoje sistemas hoje modernos, tá, que pudessem... Bangu não é um bom exemplo. Se você tem uma cadeia melhorada ali em Bangu, né? Então, eu acho que o sistema poderia seguir pelo menos exemplos hoje, como de repente Bangu. Nós não teríamos esse contato tão ruim que nós temos hoje com poucos guardas, para um efetivo de preso muito grande. Então, nós precisamos de cadeias, mas cadeias é notório por conta da nossa matemática, né? Precisamos de modernização do sistema penitenciário, né? Nós precisamos que o servidor seja percebido como importante nessa peça,
Valorização, né? Oi? Valorização. A valorização do servidor, questão. É só licença. Nós precisamos de um arcabouço para tratar o sistema penitenciário de uma forma mais ampla. O sistema penitenciário não vive só de estrutura penitenciária. A LEP é um tecido de direito muito amplo que nós fazemos parte dessa engrenagem. Essa engrenagem, ela deve ser composta por uma atividade de área técnica que está esfacelada, por um quadro técnico de serviço social, de psicologia, de médicos, de enfermeiros, que, na verdade, nós acabamos sendo o famoso seu tudo, que nós fazemos o papel de psicólogo, nós fazemos o papel de assistentes sociais, então, nós temos várias funções embutidas em um. E isso faz parte de uma desvalorização do homem do outro lado, que sobrecarrega quem está aqui e faz com que aqueles homens não tenham a eles o direito mínimo, a saúde, a uma psicologia, a assistência social para ver o direito, mas, sobretudo, nós precisamos falar também que é inconcebível, hoje no Rio de Janeiro, que nós tenhamos 50 mil homens, que entre esses 50 mil homens, 40% desse efetivo são de presos provisórios. Nós sabemos da resistência de parcela do judiciário em relação à audiência de custódia. Nós precisamos fazer com que o judiciário, junto com o Ministério Público e a Defensoria, nós temos mantido contato com o Tomado, que nós esvaziemos esse cenário caldeirão pelo viés do Estado Democrático de Direito, porque utilizar a lei a serviço da sociedade. Nós não podemos fazer com que corporações, seja de inspetor penitenciário, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, que essas corporações se subtraiam ao dever delas de dar conta disso. Isso é uma responsabilidade porque, na verdade, geral. Isso gera problema dos dois lados. Né? Agora, eu quero falar de uma situação aqui, se foi editado e foi isso tem uma grande valia, porque o que aconteceu em Manaus e pode acontecer em outros estados, um pouco menos no Rio de Janeiro, porque as situações separadas, é o reconhecimento da categoria. Se vocês filmarem aqui tem aqui uma PEC 308 que nós estamos trabalhando nela desde 2014, mas na verdade nós vamos trabalhar nesse sentido desde 98. Isso aqui é um reconhecimento de uma categoria que não está elencado no artigo 144 da Constituição Federal. A gente até entende porque era um momento histórico em que o sistema penitenciário no Brasil era uma coxa de retalho. Aqui no Rio de Janeiro nós tínhamos um sistema penitenciário até por conta da questão que vinha do governo federal, que nós fomos capital, então nós tínhamos superintendência que era federal. O reconhecimento dessa categoria, que essa categoria não tem outra natureza senão exercer atividade de segurança pública. E nós precisamos discutir essa matéria com nobreza, sem querermos sair pela tangente e pautar o sistema pela corrupção. Não. Corrupção, o sistema explodiu por causa da corrupção. O Brasil está aí implodido economicamente, politicamente por causa da corrupção. E aí querer falar da corrupção agora nesse momento no sistema penitenciário como se nós fôssemos causadores de todos os males da sociedade, quando na verdade o que acontece na sociedade só é uma reprodução do que nós pegamos. E haja vista que nós temos hoje um ex-governador sob nossa custódia. Então isso explica que essa categoria, ela deve, não porque eu quero, ou porque essa diretoria quer, nós precisamos do reconhecimento dessa categoria, pelo papel que essa categoria... O que quando você fala em reconhecimento? É a PEC 308, a proposta de emenda constitucional 308, que reconhece a categoria. Ela não é reconhecida? Ela não é reconhecida. Nós não temos nenhum, nós não fazemos parte de nenhum inciso do artigo 144 da Constituição Federal. Nós queremos discutir isso por quê? Porque nós entendemos... Vocês teriam que ser reconhecidos como polícia. Porque nós fazemos parte da segurança isso, porque nós fazemos serviço de atividade policial. Nós prendemos, nós dominamos. Só que eu nunca entendi isso mesmo, assim, eu nunca entendi por que vocês não são. Você nunca entendeu por quê? Porque agora foi só acontecer em Manaus para ficar consolidado mais ainda para nós que fazemos penitenciarismo, que é a manobra do capital na esvaziação do Estado, tornar o Estado mínimo na saúde, na educação. Essa coisa de terceirização. Terceirização, tá bom?
E aí, eu estava fazendo uma conta. Um preso em Manaus custa R$ 4.790 pelos cofres públicos. E aí a forma transversa que eles estão buscando agora de manter os seus mandatos. Porque isso faz taxa 2 para a campanha. E deu errado em Manaus. Deu errado no sentido, não, sempre deu errado. Deu errado no sentido que potencializou pela tragédia. Não é pelo acidente, não. Que aquela fala do tempo, pela tragédia. Mas ela já é uma tragédia que nós conhecemos. Então nós somos contra a mercantilização do acautelamento de homens. Mesmo porque tem aquela questão da terceirização, e eles entregam, mas entregam mesmo, né? Ninguém está nessas empresas também que terceirizou, que faz aquele trabalho, ninguém sabia que tipo de trabalho ela estava fazendo ali dentro. E nós queremos fazer com que esse cenário ele tenha, ou nós consigamos resgatar minimamente a condução do Estado minimamente ordenado pelo direito. Porque o Brasil, não é na minha visão só não, a minha visão, eu já venho discutindo isso em outros fóruns há muito tempo, pessoas há muito tempo. Visão de analistas, que eu não tenho a pujança desse analista, eu sou um simples contabilidade, mas gosto do tema e me dedico a ele. Está caminhando para o México, a passos largos. Quer ver? Exemplo disso? Japeri, homens da segurança pública não reconhecidos, inspetores penitenciários, que vão todo dia aos seus locais de trabalho desenvolver uma atividade nobre, sim, porque acautelar homens é uma atividade nobre, por mais que tentam subjugar a nossa atividade como uma atividade secundária, terciária, ou seja, coisa que valha, é uma atividade nobre. E aí, nós não temos tranquilidade no ir e vir do trajeto do trabalho, de casa ao trabalho e do trabalho para casa. Nós tivemos na quarta-feira passada, retrasada, um colega que teve seu veículo roubado, foi devolvido até na quinta. Na sexta, lá em Japeri? Em Japeri, no sábado, nós tivemos um colega que teve seu carro roubado com a sua arma, como se não bastasse isso. No domingo. Isso na porta do presídio? Isso na saída do presídio. Na saída do trajeto 300 metros, 400 metros adiante. Nós tivemos domingo um colega que seguia em comboio, saindo de serviço no domingo, teve um dos carros teve o pneu furado. Um colega que se assustou com a vinda, em sentido contrário, de alguns meliantes fortemente armados, e ele saiu em fuga. Esses meliantes deram um cavalo de pau e saíram à perseguição. E eu acho até que foi para dar um susto e fazer aquele sarcasmo, né? De brincar com o poder constituído. E aí o colega saiu, graças a Deus, deram um estímulo lá, mas ele não foi alvejado nem o carro. Eles voltaram, não satisfeitos, passaram na frente desses colegas que estavam trocando pneus e fizeram hostilidade, só com a presença de fuzis e com sorrisos sarcásticos, zombando dos colegas. Nós aportamos parcela da diretoria, correndo o mesmo risco do colega, as mesmas angústias. Nós fomos lá, ele e o Condoclei, na segunda-feira de manhã, conversar com os colegas, com os nervos da flor da pele, querendo fazer, sabe, colegas nas emoções, querendo parar a visita, querendo fazer isso, aquilo. Conversamos, chegamos mais ou menos ao denominador comum. Pasme que, enquanto nós estávamos lá, chegou um colega esbaforido que, minutos antes, teve seu carro parado, mandaram descer, revistaram o carro e, não satisfeito, foram no pescoço e tomaram-lhe o corpo. E aí, o que nós vamos fazer diante disso? Eu liguei para o secretário imediatamente, com esse tom de voz, falando que você fala firme, desculpa a questão da firmeza, por causa da importância do tema. Esse não fica aqui, eu sou um cara dócil, sou um cara afetuoso, mas eu sou firme na colocação. E aí, não me desumanizei no cárcere, não, tá? Me humanizei mais ainda. Batemos, fizemos ofício no dia seguinte e enviamos para o governador, para ninguém falar que não tem ciência, porque eles pormenorizam esses acontecimentos, porque eles chegam lá de fuzis, carro blindado, cheio de segurança, e o juiz da DEP só vai lá de helicóptero. Nós fomos lá no carro do companheiro aqui, sem nada, com um 38zinho, esse colega aqui, torcendo para que se difícil alguma coisa, não fazer nada, que ele é meio chapa quente. Vocês andam desarmados? Não, nós temos porte de arma. Então, o que acontece? Nós estamos pedindo medidas
que só cabem ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, só cabe às forças policiais. Que é nisso que eu ainda acredito. Ainda. Porque quando eu pegar no fuzil e ir lá para manter a integridade física do meu colega, porque é sinal que eu também sucumbi com uma grande parcela de que o Estado não vale nada, a não ser para tirar nossos tributos e não dar contrapartida. Nós estamos aqui reunidos para tratar dessa crise, isso é uma crise, essa crise de Japeri, que não tem como, o sistema é um só. O sistema, se ele já é um nacional, tu imagina no Rio de Janeiro. O problema das facções se nacionalizou. Lá não é facção, não. Lá nós temos uma facção. Nós temos uma facção e temos duas comunidades de Deus. E aí, nós não queremos discutir essa questão de facção. Nós entendemos que esse é o papel do Estado independente. Mas o que vocês precisam lá? Nós precisamos que o Estado intervenha com a sua mão forte e com, se preciso, o uso da violência, que é monopólio não do Gutenberg. O sindicato não tem monopólio da violência. O uso da força e da violência é monopólio do Estado, se tiver, como última razão nessa conjuntura. Mas, então nós oficiamos e estamos esperando uma resposta contundente. Essa intervenção com o uso da força seria o quê? Mandar homens para lá, armados, para fazer a... Polícia Militar, com o seu caveirão, com um helicóptero, alguma coisa. O que existe ali dentro? E tomar Tem comunidades ali? Tem. O que acontece? Aquilo ali era um local ermo, que depois da construção daqueles três unidades, com a base da muralha, a base do SOI, o crime é um fenômeno que não vamos romantizar também o crime, pese que é uma discussão sociológica. Vamos lá. Ali gira uma economia local, a partir da construção dos presídios. Mulheres dormem lá, tem um hotelzinho, porque é distante. E aí, se você ficar muito distante, você não consegue. Então, os caras fez uma estrutura lá e não criou um perímetro de segurança, como nós temos em Bangu. Ou seja, lá deveria ter um cinturão de segurança para que, passando daquele cinturão, ninguém possa passar daquele cinturão de segurança. Hoje nós temos homens que ficam com fuzis a poucos metros dos muros das unidades, como Potri Neto, como Milton de Moreira e João Flávio da Silva. Esse descalabro nós não podemos naturalizá-lo. Não vai ser essa diretoria que vai fazer vista grossa para aquilo que é papel do Estado, porque nós temos um ano, vai fazer amanhã, um ano de mandato. Nós temos tentado ajudar a governança, não por sermos governo, mas por sermos cidadãos e homens de bem. Mas quando chega nessa situação, nós vamos fazer alguma coisa para que nós chamemos a atenção das autoridades. E, graças a Deus, isso está saindo. Vocês mandaram para onde? Nós mandamos para o governador também. Eu receio. E o que nós estamos... nós entendemos que... A gente pode fazer isso? Gutenberg, a abordagem do que o colega tinha feito aí foi importante também, porque eles tiveram efetivo para cercar a LERJ. Eles criaram toda uma estrutura com força vinda de fora, né, para poder proteger a LERJ durante aqueles dias. Por que eles não criam um cinturão também no caminho? Né? Porque nosso problema hoje, o problema peculiar de Japeri, é que no caminho para chegar no trabalho, a insegurança está muito grande, o risco de vida que os guardas estão sofrendo. Vocês estão expostos ali. Muito por conta daquela área que está dominada por uma facção. Então, ali tem uma, eu estava pensando, tem uma comunidade, além desse lugar aí que as pessoas moram, tem favela, tem tráfico também. Agora você imagina um policial. São duas viaturas para cuidar de Japeri todo. Como é que chama ali? Tem O local ali. Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira. Engenheiro Pedreira. William, ali tem o seguinte, à medida que nós, quanto entidade de defesa de classe, tomaremos, é toda pautada em regras. Se não em regras, vou botar assim, se não em regras, em princípios.
porque eu não vou te falar nem regras, porque o legislador lá está há anos para legislar sobre a greve do funcionário público, não legisla nunca. Está há anos para legislar sobre o imposto de grande fortuna, não legisla nunca. Então vamos faltar sobre princípios. Eu aprendi sobre a idade do direito. Eu aprendi que valores se igualam ou se sobrepõem. E para garantir o direito à vida e a integridade física dos meus companheiros, nós não vamos fazer isso no Brasil. Nós vamos limitar o acesso das visitas ao direito à visita. Porque ninguém vai dizer para mim que o direito à visita é maior se sobrepõe ao direito à vida. Como se não bastasse nós estarmos sem salário, sem 13º, sem as condições mínimas de desempenhar a nossa atividade profissional. Nós não recebemos, nós estamos no 10º dia útil hoje, não recebemos ainda. Nós temos 13º. E 13º recebeu? Não recebemos. Como se não bastasse isso tudo, a exposição ao risco, a exposição à insalubridade, o perigo da atividade por si só, mas quando nós estamos nesse quadro de superpopulação, a exposição a risco é bem maior, potencializada por 10. E aí ainda nós não temos a garantia de chegar e sair da nossa atividade profissional, porque o Estado está incapaz de gerir isso. Então o Estado tem que falar para a gente que está incapaz e nós vamos buscar nossos meios. E por enquanto nossos meios sempre serão pautados por regras do Estado Democrático de Direito. Se não regra, como eu falei, princípio, nós, para garantir o nosso direito à vida do nosso companheiro que nós representamos, nós vamos limitar o acesso dos visitantes no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, se não for feito nada. Por quê? Porque nós não vamos fazer só isso em Japeri, porque o sistema, como eu falei para você, o sistema é conjunto. E nós não temos luta contra a facção nenhuma. Nós combatemos a criminalidade como devemos combatê-la. Mas vocês vão limitar acesso de visitas só em Japeri ou... Não, em todo o sistema, senão com possibilidade de limitarmos o acesso das visitas. Todo o sistema, se não for cumprido isso que vocês estão pedindo nesse documento, que é a intervenção do Estado com o uso da força e um perímetro de segurança para que vocês possam ter. Porque é inconcebível também, eu até entendo, aquilo que é necessário, a subsistência de nós, inspetores penitenciários, que é o nosso salário, nosso emprego, nós estamos agora começando a deixar em segundo plano por conta do direito à vida. E aí, isso está chegando no quadro, depois nós vamos ter que abrir mão de tudo para servir o Estado. Agora, tem uma data para isso? Nós estamos conversando, nós vamos ter um encontro agora com o secretário, o coronel Eri e a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária. Lá nós temos um problema de falta de armamento. Ele, quando sobe para a guarita, só com um carregador. Você trabalha onde? Ele trabalha na Japeri. Nós queremos a blindagem nas guaritas, por quê? Porque é uma garantia de proteção. Nossa Assembleia vai ser dia 16, segunda-feira, para nós deliberarmos sobre isso. Isso aqui são as principais indicações? A intervenção da força do Estado, um perímetro de segurança e a blindagem das guaritas? Blindagem e armamento com munição, com mais munição para proteção. Porque o colega ele fica na guarita só com um carregador, com quantas munições? É um carregador com 30 para fuzil, e um carregador na pistola e um sobressalente. Isso em todas as guaritas? Sendo que nem todas estão ocupadas. Nem todas estão São ocupadas. 2 guaritas ocupadas por unidade. Pode efetivo. Quantos presos tem em Japeri? 6 mil. E mesmo sem pagamento, sem terceiro, todos estão lá todos os dias. Falta de efetivo. São 12 guaritas. Só temos como guarda em 6. Por quê? Por falta de Falta de pessoal? efetivo. Aí pode estender para dentro das unidades também. Se falta no muro, falta também na terra. A gente já tem um problema de guerra de facções. Deixando vocês de pedir inspetores? Inspetores penitenciários. Que é a nomenclatura dada pela Lei 4.583, depois da estruturação da Secretaria. Então, é certo dizer que são 12 guaritas e apenas 6 tem inspetor de São cobertas. penitenciário. Tá bom. E quanto à alimentação lá em Japeri? A alimentação
gente fala assim. Porque eu comia na cadeia comida frango. Alimentou ontem mesmo. Ontem eu peguei foi dois feijão, porque se não tivesse o dente bom, tinha quebrado. Alimentação de péssima qualidade para os inspetores. Terceirizada, né? Não é quem? Não é qual empresa? Não. Dois sabores, É por lote. É por várias empresas. Esse olhar que o Estado tem como preso hoje no Rio de Janeiro, ele é perpassado ao inspetor penitenciário. É um descuido que existe com todo mundo. Com todo mundo. Então, enquanto o preso tem a alimentação e é divulgado com mais constância sobre a alimentação do preso de baixa qualidade, fora o desperdício de comida. O inspetor penitenciário, ele também comunga dessa mesma alimentação que é ruim, às vezes fria, muitas das vezes o frango, por exemplo, comi muitas das vezes frango cru na unidade, aquele sistema lá para esquentar a comida muitas das vezes não funciona. É a mesma comida para o preso e para o servidor penitenciário. Não para vocês precisa ser melhor do que para eles, precisa ser bom para todo mundo. Ser bom para todo mundo, digno para todo mundo. Né? Lá também está faltando água, lá em Chapecó? O acesso lá é muito... E diminuiu também a comida? A grama? É. Devido à falta de pagamento, eles vão diminuir a grama e a qualidade, né? Vai compensando a comprar mercadoria por um preço mais barato, a proteína também é mais em conta no momento. Algumas unidades parece que aumentou a entrada da terceira bolsa, né? O que é nocivo para o sistema penitenciário. Você também é uma abertura, porque você gera mais trabalho para a equipe de revista, já sabendo desse efetivo carcerário, esse efetivo de guardas que já é pequeno para a execução do trabalho, né? Gera um lixo tremendo, você vira, você imagina um lixão. Como é que é o recolhimento de lixo lá? Funcionando para fazer? Irregular. É irregular. Então o que é que nós temos? Por exemplo, acaba uma visita, um período de visita, você parece que você está num verdadeiro lixão, o mau cheiro provocado. Precisava pedir para todo mundo que leva o lixo e traz de volta, né? Tem que chegar lá. Sim, não, essa educação seria luxo, nós pensávamos dessa forma, né? Seria até ideal. Mas a realidade é que vive, e com isso traz rato, com isso traz aquele mau cheiro. Então imagina você trabalhar num local, o inspetor penitenciário ele trabalha hoje no inferno. Hoje ele trabalha no inferno. Ele tem como ambiente de trabalho esse lixo todo provocado, desse acúmulo humano que o Estado, né, joga para o inspetor tomar conta, só que ele também não é contemplado com recursos para poder trabalhar com esse ser humano que é colocado nas mãos do inspetor penitenciário. Nós trabalhamos também vítima de um desleixo do Estado. Né? Então você trabalha às vezes passando em águas com o rato passando junto com o inspetor penitenciário, e aí você fica sujeito a pegar uma leptospirose, por exemplo. Você tem... você enfrenta, assim... Condições, por exemplo, a unidade lá do Jorge Santos, do Vicente Piragini. Para você, por exemplo, caminhar lá, você vai caminhar no meio da lama num momento de chuva. Você está entendendo? Para você chegar a transitar dentro de uma unidade como aquela, você vai transitar e seja sol quente, seja um tempo chuvoso, você é obrigado à execução do trabalho com um mínimo e não se pensa em resolver esse problema, um problema que já está há muito tempo, né? E a gente não vê um pensamento em relação à execução penal, que nos envolve também. Entendi. Vamos gravar então? Essa reunião, a Japeri tem gravação também? Todas as unidades estão assim. Para você ver ideia, tem uma unidade de Japeri que é a campeã da superlotação, tem 270% da capacidade, né? É do ranking, número 1 do ranking. É a Newton Dia. É aquela do canto. Aquele fica base?
Não. João Carlos é separado. O Cotrim Neto é que é na mesma direção da Milton Dias. Então a outra é o João Carlos. Lá tem quantos presos? 2.000, só no mínimo. Lá a capacidade é. João Carlos Silva? João Carlos da Silva. A capacidade é 800 e. A capacidade é 840, está com 2.100. Agora, imagina, por exemplo, um preso, como ele faz para uma emergência médica de madrugada. Imagina você como ele faz para pedir emergência médica. Porque eu estou aqui próximo de você, eu te ouço, né? Lá tem campainha, existe algum meio. Então, aquelas unidades enormes, o preso começa. Aí todo mundo, em solidariedade, os outros presos começam aquela bateção de grade. E aí, a gente de lá, de uma coisa de mais de 50 metros, ou algumas unidades até com mais de 200 metros de distância, você tem que estar com o ouvido muito bem apurado para você ouvir aquelas batidas, e agora você está interpretando que está tendo um problema em algum determinado pavilhão. Aí você sai, né, vai até aquele pavilhão. Então, por exemplo, se houver uma emergência médica nesse sentido, a dificuldade para que você minimize e resolva esse problema de emergência médica e dê ao preso o que ele quer, que é ser atendido numa emergência, se ele morrer, ainda o agente penitenciário vai responder porque ele não atendeu aquela emergência médica. Qual seria a saída de uma situação dessa? Eu não vejo se a estrutura não modernizar. Por exemplo, se eu ver uma cadeia de Colorado, você tem toda você tem essa comunicação à distância, você tem como é que se diz? Uma cadeia moderna, onde você tem essa comunicação. E não tem nada, você fica. A gente se acostumou no Brasil. O Brasil está acostumado com o lixo, naturalizou. E as coisas com muita naturalidade. Então, enquanto nós não mudarmos o pensamento em relação às unidades, à execução da pena, tá? a gente vai ficar nas retóricas, porque tem que quebrar tudo para se refazer, porque as unidades elas já são construídas de forma que foge a resolver problema. Ela traz problema, porque à medida que você não tem esse feedback que a gente precisa, então a estrutura dela, a engenharia dela já está condenada. Você está me entendendo? Então, enquanto a gente, no começo, já não fizermos uma penitenciária que te dê estrutura para que você possa resolver problema, ela dificulta na própria engenharia dela, então você tem problemas, você vai gerar problemas maiores. E aí, então, aí o guarda, às vezes, tem que responder porque o preso morreu. Ora, agora. Peraí, o preso morreu. Muita função, né? Eu tenho que discernir. Você está entendendo? E nesse momento eu vou chamar um colega que está em outro posto para que ele me segure aqui. Eu vou lá ver o preso, eu preciso tomar conta da segurança, porque eu também, nesse momento, eu não sei o que está acontecendo lá. Eu estou discernindo que está tendo problema, mas eu não sei qual é o problema. Então eu vou no escuro, né? Vou nesse escuro. Às vezes tem que ir sozinho. Às vezes sozinho. Para evitar, no caso lá de Chaperi, né, que são unidades distantes, deveria, a enfermaria deveria funcionar no 24 horas. Ela não funciona? Não tem. Todas as unidades, enfermaria, 5 horas da tarde, o enfermeiro ou o médico tem unidades quando tem, vão embora. É o horário deles. Por exemplo, lá em Japeri, estamos falando de Japeri, lá são 3 unidades. O colega aqui, do SOI, as unidades estão aqui. Aconteceu a emergência médica. O colega tem que sair daqui, ir lá na unidade, lá em cima, e pegar esse preso que está passando mal, ou supostamente passando mal, fazer esse trajeto todo, já conversando aqui, e levar lá no posto ou no hospital de jeito. Então, para evitar esse tipo de ação, eu acho que deveria, a enfermaria dessas unidades deveria funcionar 24 horas. Se tivesse um posto de enfermagem ali, para atender aqueles 6.000 potenciais pacientes. São 3 unidades. Para a gente também não cometer uma injustiça, lembrar que o transporte também desses presos, quando vão a juízo, ou vão à emergência médica, apresentados
também são transportes que estão hoje em situações muito precárias. Ela não atende a essa necessidade hoje, desses quase 50 mil presos. Tá entendendo? Se você hoje pensar que nós não temos hoje transporte necessário, e que nós podemos repensar, por exemplo, a questão desse atendimento médico melhorado, por exemplo, hoje no complexo de Bangu, você poderia melhorar e evitar muitas vezes até a rede pública, né, onde piora, que você coloca a população inserida nessa emblemática, nesse problema todo. Porque você mistura o preso, a população, dentro dos hospitais públicos, enfim, você cria um inferno, você não cria uma sabedoria, você cria uma celeuma. Mas aí ele faz parte da engrenagem. Aí todo mundo é sujo. Aí é a desvalorização do outro. Aí todo mundo faz parte da engrenagem. Quando você tem essa visão, que esse esfacelamento, que esse encarceramento vem da onde? O que está por trás? Quando, agora, Dona Maria Portugal, 451, fechado. Foi fechado lá, na minha comunidade. Eu vi o terreno, que era um brejo, que ser construído, com a esperança de que as crianças fossem ali. Aí quando veio o governo, talvez tudo. Quando veio o governo Moreira, e aí nós fazemos parte de uma engrenagem. É isso que a gente tem que entender. Que, inclusive, nós, inspetores penitenciários, somos estruturados junto com a massa carcerária. Nós passamos pelo mesmo moedor. É o mesmo moedor. Mas a nossa fala não é cooptada pelo esse sistema. Por mais que o colega faça essa leitura, e é correta, mas eles ainda não conseguiram aprisionar nossa mente, no sentido que a gente não vislumbre uma coisa melhor e a gente sabe que pode. A gente sabe que pode. Lutar por coisa melhor. E a gente está aqui para isso, a gente está para lutar por coisas melhores. A gente vê... Se não são vocês brigando pela qualidade do trabalho, do ambiente de trabalho de vocês. E vou dizer, eu falo com o pessoal de direitos humanos, eu falei que ia tomar aula, a gente conversa muito, tomar hoje, ainda tem um quadro pior. Agora, saindo um pouquinho, falando dentro daquilo que a gente percebe no sistema. Eu falei que nós somos parte do mesmo cuidador, né? Só que o inspetor penitenciário é igual aquele cara que vai na moenda a segunda vez para tirar mais sujo. E botar a carne, passa mais uma vez para moer mais aqui, porque na verdade nós deixamos de ter aquela visão lá. Ó, na Inglaterra, as unidades eram construídas assim. Em Bahia tem um panóptico. Aqui, a torre, as celas aqui. O inspetor penitenciário ficava aqui, quando tem uma comunicação aqui, através do corredor que dava, você efetivamente, o inspetor penitenciário, o agente penitenciário, ele cuidava da vigilância e ele via toda a movimentação da unidade prisional. Hoje não. Hoje eu digo que nós somos vigiados. Se eu trabalho numa unidade com 1.500 internos e com 6, vamos botar 6 não, 6 inspetores, na verdade eu tenho 8, 1.600. 8. Você divide isso aqui, na verdade você que é vigiado. Aonde o seu secundário foi? A secundária foi para ali. Você pode fazer uma rotatividade entre aquele número de presos e fazer com que eles, na verdade, te vigiem. E aí, quando eu vejo aquelas matérias, né? A gente está falando off, aquela matéria da Globo, filmando de longe, o preso fumando maconha, ligando no celular, fazendo aquilo, e o colega de longe, sabe quando que aquele colega vai pegar o preso? Nunca. Porque até o colega chegar lá para intervir com uma ação ilícita ou proibida dessa natureza, ele já está monitorado com no mínimo 200. E aí eles vão fazendo, abriu a água, porque abriu a água não pode. Abriu a água, está vindo funcionário. Está chegando funcionário. Então, na verdade, essa engrenagem, e por que nós temos altos índices de colegas que se adoecem em problemas de ordem psiquiátrica? Que eu digo que aqui, o maior problema que tem aqui, que decorre dessa atividade, são problemas de natureza familiares. Por quê? Você não tem uma ciência, não tem um estudo, não tem alguma coisa por trás disso. Porque a pressão é maior onde o número é menor.
você tem um número menor, por mais autoridade que você tenha, você tem condições de pegar um funcionário daquele, fazer uma rotatividade de pressão em cima dele, que eu banquei 20 anos, ele bancou, outros bancaram, ele bancou, bancamos tudo. Mas é natural que o colega vá procurar o serviço de assistência psiquiátrica e seja readaptado. É natural. Porque nenhum ser humano... São muitos afastamentos? São. Eu digo para você que desses 4.500, hoje, sempre nós temos uma média de 5%. Eu já fiz aqui no sindicato, na época, eu fui vice-presidente, nós temos uma média de afastamento de 5% do número do quadro efetivo. 5% de doenças gerais? Doenças gerais, mas muito decorrente. E a maioria... Lívia, você sabe o que o homem fala assim para mim? Você sabe que uma pessoa fala assim? Aí eu tenho vou tomar cachaça, vou tomar cerveja, vou ao psiquiatra. Esse cara, ele acha que está enganando o médico. Pô, eu te pergunto, qualquer pessoa lúcida, tá? Esse cara está bem? Você consegue ver lucidez, você consegue ver alguma coisa? Esse cara já está no processo de adoecimento, em que ele já está fugindo do alcoolismo, e que ele, para não ter dúvida que o médico vai afastar ele faz uma sandissidência. E eu tenho essas confissões muito próximas de mim, que o colega reconheceu também, que eu já é um alcoólatra, veterano, e que você perdeu 2 casamentos, isso aqui agora com uma mulher que está me bancando, mas eu, entendeu? E vários depoimentos assim. Então, é esse triturador. A rotatividade, né, desses 50 mil presos aí no Rio de Janeiro, porque esses estão encarcerados, mas muitos já passaram, esses 18 anos, por exemplo, muitos já passaram pela... É um número muito maior. De reuso. É um número muito maior. E a nossa convivência no Rio de Janeiro é muito próxima deles. Nunca se pensou em ajudar o inspetor penitenciário em tentar pelo menos nos afastar. Então o que ocorre? Eu jogo futebol, quando eu chego na unidade, eles sabem onde eu estava jogando esse futebol. Eu falo, pô, eu sou funcionário, sou Júlio, o senhor estava lá no campo, o senhor joga no time de fulano e tal, né? Pô, os amigos te viram lá no shopping lá com a tua família, ou os amigos te viram. Então essa convivência é 24 horas por dia. O teu vizinho hoje no Rio de Janeiro já passou do sistema penitenciário, porque o número e vai aumentar, né, de prisões é tão grande que a cada dia nós vamos ter ou um parente preso, ou um parente... Você está dizendo com a minha irmã no meu carro, da minha casa, aí atravessou um cara assim, saindo da minha casa, atravessou a rua, e meu vizinho fui lá. O meu dedo não se acabava. O nosso derredor aqui, por exemplo, é cheio de preso. Ex-presos nossos. Eu passo aqui e ele fala, ô, seu funcionário, tudo bem com o senhor? Então, aí você vê como é que adoece, porque você está com a sua família. Eu já estive dentro de uma Kombi, uma produção, e o ex-interno olhou para mim, começou a suar, falou assim, o senhor está lembrado de mim? Eu falei, estou lembrado sim. Não podia falar mais nada. Estou lembrado sim. Ele falou, ainda bem que o senhor foi legal comigo. Aí pediu o motorista para sair da Kombi. Se o governo não cumprir o que vocês estão pedindo, o que vocês pretendem fazer? Nós vamos tomar uma medida pautada no direito, pautada no Estado Democrático de Direito, se não por regras, mas por princípios, porque nós não temos uma regra que dê ao servidor público o direito de fazer greve, porque essa regra não é legislada desde a Constituição de 88, 5 de outubro de 1988, mas nós vamos nos basear em princípios. Entre o princípio do direito à vida e a integridade física dos servidores e o direito à visita dos internos, nós vamos colocar em primeiro lugar o direito à vida dos nossos servidores, porque um princípio inexoravelmente sobrepõe ao outro. Mas vocês acham que isso pode criar consequências também dentro do sistema prisional? Nós já temos uma situação caótica no sistema prisional e nós sabemos conter distúrbio no sistema prisional. Nós vamos saber conter distúrbio por quê? Porque nós somos expert em conter distúrbio, porque nós trabalhamos com conflito
um conflito entre homens que muitas vezes não querem submeter a sentença determinada pelo Estado, uma sentença condenatória. E nós vamos, mais uma vez, fazer aquilo que nós fazemos com excelência, que é mediar um conflito dessa magnitude. Mas eu não achar arriscado. O maior risco nós estamos tendo hoje em irmos trabalhar sobre aquelas condições. E esse risco que nós vamos fazer é um risco calculado, porque nós sabemos lidar com essas condições lá no cárcere. Se vocês esperam, então, que o governo cumpra essas... Tem um prazo para isso? Nós queremos que o governo, primeiro, cumpra o seu dever com o servidor de pagar salário, pagar 13º, que é o governo nos deve. E, concomitante a isso, nós queremos que o governo retome a autoridade do Estado. O governo não pode abrir mão de dar à população fluminense e aos servidores penitenciários as condições de servir essa população. Agora, tem um prazo para isso? Não? A partir de quando vocês começam a cumprir essa... Nós estaremos hoje reunidos com o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Ribeiro, e a cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária. Nós vamos levar a nossa posição quanto diretoria e nós esperamos que essas medidas sejam tomadas o mais rápido possível para restabelecer um perímetro de segurança na região de Aperi e uma condição mínima de nós, servidores penitenciários cumprirmos nossos plantões e nossos trabalhos diuturnamente. Nós queremos, mais uma vez, ratificar que é inconcebível que homens que trabalham sob essa pressão de temperatura fiquem sem salários e sem 13º e ainda tenham que passar por essa humilhação de ser subjugados pelo poder paralelo do crime. Seu nome completo. Gutenberg Lúcio de Oliveira. Você é? Eu estou presidente do Sindicato de Servidores do Sistema Penal do Rio de Janeiro, Sim Sistema.